Olá, tudo bem? Saudações tricolores. O cenário da violência no trânsito tem tomado proporções alarmantes, preocupantes e incompreensíveis. Não obstante, registra-se, sobretudo, sobre os veículos de comunicação notícias que dão conta desta situação que tem tomado proporção absolutamente inadmissível em Nova Friburgo. Precisamos entender esta situação para tentar combatê-la. Precisamos diagnosticá-la para, evidentemente, tratá-la. E desta forma, o programa Cidade Real realizará uma série de edições neste mês de novembro, tentando entender esta grave situação, que além de promover perdas materiais, também acaba, por vezes, tendo como consequência perdas humanas, o que é absolutamente lamentável. Sobretudo também porque aqueles que sobrevivem destas ocorrências no trânsito, que é o termo técnico adequado, impactam o sistema de saúde pública em Nova Friburgo de maneira absolutamente desigual, quando se sabe que 2/3 dos atendimentos do setor de ortopedia do Hospital Municipal Raul Sertã são destinados àqueles que se envolvem em ocorrências do trânsito e que, sendo tratados e sobrevivendo, por vezes também impactam o sistema de previdência social, com aposentadorias precoces, com afastamento remunerado e também com próteses e órteses que por vezes são necessárias para que aquele indivíduo que se envolveu numa ocorrência no trânsito siga seu rumo normal em sua vida. Ou seja, a perda é absolutamente enorme e precisa ser mensurada. Fontes oficiais dão conta de que neste ano de 2023 já tivemos o registro de mais de 600 ocorrências no trânsito municipal, o que significa proporcionalmente cerca de 50 situações por mês, o que é também assustador. O que está acontecendo neste momento entre os ditos motoristas que circulam pelas vias de nossa cidade com suas motocicletas, seus veículos leves, veículos pesados, bicicletas, enfim. É um cenário de extrema confusão para ser contido e não ser sensacionalista, mas precisa ser contido. Não podemos mais conviver com a banalização da vida, que entendo ser o resumo de todo este cenário, onde vidas humanas são perdidas sequentemente, sem que haja sequer uma possibilidade de conter este quadro. Por mais que as autoridades se esforcem, estejam presentes, mas fundamentalmente depende de cada um de nós, quer seja motorista ou pedestre. É preciso que se estabeleça um convívio minimamente harmonioso entre esses agentes do trânsito, uma vez que nesta progressão teremos estatísticas ainda mais assustadoras ao término deste ano. E desta forma, nesta primeira edição de novembro, temos a oportunidade de conversar com um ilustre jornalista que tem, através do seu site Eco Serrano, se transformado no Diário da Violência do Trânsito em Nova Friburgo, o que o faz de maneira muito precisa, de maneira muito responsável e, sobretudo, levando informação acerca desta situação, de maneira ética, de maneira correta
e de maneira responsável. Aqui, Zuri Maurer, e esta é a edição de número 814 do programa Cidade Real, neste dia 6 de novembro de 2023. Atenção! A Diximed é a sua parceira na contratação e administração de planos de saúde. Com a Diximed, você tem Unimed Serrana RJ sem burocracia e de forma muito rápida e segura. Faça seu plano com a Diximed a partir de R$ 237 mensais. Agora mesmo pelo WhatsApp que está na tela, 21 999 47 91 37, ou ligue grátis pelo número 0800 000 5123. Atenção! Com a Diximed, você se livra do reajuste alto do plano de saúde e pode ter Unimed Serrana RJ sem carências e com o melhor preço, a partir de R$ 237 mensais. Converse conosco pelo WhatsApp que está na tela, 21 999 4791 37, ou ligue grátis 0800 000 5123. Diximed é a sua melhor opção para planos de saúde. Muita praticidade e segurança para você e com atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Evolua, cuide-se e tenha quem cuide da sua saúde sempre com você. Tenha Diximed. Atenção! Aproveite essa oportunidade de ter Unimed Serrana RJ a partir de R$ 237 mensais, sem carências. Venha para a Diximed e traga segurança para você e sua família. Contrate agora mesmo pelo WhatsApp que vem em sua TV, 21 999 47 91 37, ou ligue grátis pelo número 0800 000 5123. As melhores ofertas de plano Unimed Serrana RJ para você e sua família sem carências. Diximed. Venha para a Diximed. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Sempre com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetare Imóveis Planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado.
Para você que busca saúde e bem-estar, o Coavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Coavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. Programa Cidade Real, informação com opinião, tratando nesta primeira edição deste mês de novembro da violência no trânsito, que, conforme disse no meu editorial inicial, trata-se de um cenário absolutamente alarmante, preocupante e incompreensível. E desta forma, temos a satisfação, o privilégio e a honra de conversar neste primeiro momento com Guilherme Alt. Saudações. Tricolores. Tricolores. Jornalista e responsável pelo site Eco Serrano, mas também tricolor dos mais felizes e mais empolgados, uma vez que você esteve no Maracanã. E aí você teve a oportunidade de conviver com aquela energia toda, amigo. Exatamente. Inclusive, um dos reflexos de estar no Maracanã é a minha voz um pouco rouca. Até eu peço perdão aí para os telespectadores, para os ouvintes. Mas, enfim, foi uma emoção indescritível, única. Eu estava no dia 2 de julho de 2008 no Maracanã. Eu também estava, contra a LDU. E aí exorcizamos de vez esse fantasma. Né? Tinha um resgate a ser feito, né? Foi muito importante. Ótimo, ótimo. E por esse motivo, temos aqui sobre a mesa, caríssimo Guilherme, uma camisa pequenininha, tricolor, que foi vestida pelo meu filho José Vitor quando saiu da maternidade. Isso há 16 anos passados. E guardo com extremo carinho, extrema... Tem história essa camisa. Exatamente, extrema afeição, porque marca um momento muito importante, até porque naquela ocasião a equipe médica era chefiada por Dr. Carlos Alberto Pesce, tricolor também dos mais tradicionais, juntamente com seu filho, tricolor, e o anestesista também. Então estávamos ali em sintonia. Agora, amigo, antes de avançarmos nessa pauta, você, digamos assim, é o responsável direto pelo site Eco Serrano. Isso. Que tem 1 ano e meio de existência. Mas tem se mostrado muito, eu diria, eficiente, muito preciso nas informações. Qual é a rotina de trabalho que você desenvolve e quais são as suas fontes, sem citá-las, que te permitem ter um conteúdo tão relevante diariamente? Me chama a atenção que as notícias, além de serem inéditas, evidentemente, são postadas diariamente no site Eco Serrano. E queremos ouvi-lo acerca dessa proposta que é sensacional. Primeiramente, eu queria agradecer não só a você, Zuri, mas também a TV Zoom por me receber aqui. Eu adoro não só dar entrevistas, mas principalmente estar com colegas de profissão que entendem a responsabilidade que é falar sobre vários assuntos, né? E um assunto muito delicado que eu sempre quis falar, que é a questão desse volume assustador de acidentes aqui em Nova Friburgo. A minha rotina ela começa por volta de 6 da manhã, quando eu acordo e já começo a me antenar do que está acontecendo, do que é mais factual naquele momento, para que eu tento acordar o mais cedo possível, pensando que o friburguense que vai acordar depois de mim, e felizmente e infelizmente hoje a gente vive essa dependência de rede social, de celular. A gente sabe que a maioria das pessoas, a primeira coisa que elas fazem é olhar o celular. Sem dúvida. Então, as pessoas que estão ou nos grupos de WhatsApp do Eco Serrano, ou nas redes sociais do Eco Serrano, de alguma forma, mesmo que não estejam, mas que as pessoas vão ver as notícias e vão acabar compartilhando, eu imagino que quando elas vão acordar, depois de mim, elas precisam acordar com alguma notícia da nossa cidade. Boa. Para que estejam mais bem informados, né, mais atualizados sobre as situações. Eu já durmo pensando no que eu vou colocar no dia seguinte, mas mesmo quando eu não tenho essa noção, assim que eu acordo eu já tenho alguma coisa. Né? Friburgo é uma cidade que produz muito fato, produz muita notícia.
Então, assim, a gente não fica parado. Entendi. Então, a minha rotina já começa às 6 da manhã. E eu garimpando ali o que eu acredito que seja relevante para aquele momento. E depois das primeiras notícias postadas, eu vou para algumas notícias que podem ser mais trabalhadas com mais calma. E as notícias de trânsito, elas podem ser trabalhadas com mais calma? Podem. Mas em determinados momentos, ela precisa ser colocada naquele instante. Porque depende da pessoa que está saindo de casa, vai olhar o celular para ver o que tem, se está com trânsito, se não está, se teve alguma ocorrência, né? Eu sei que você falou sobre ocorrência e eu concordo com você. Exatamente. Não é ocorrência. Boa. Você é um bom aluno, hein? Você é um bom aluno, garoto. E a minha rotina é assim, e vai até às vezes 8 da noite, de 6 da manhã até 8 da noite. Agora, uma pergunta, só para encerrar esse tema, e na realidade o privilégio é nosso de tê-lo aqui, como também no programa Cidade Real, que tem a mesma linha jornalística que o site Eco Serrano. Nós entendemos que a informação, ela permite a transformação. Daí temos que ter extremo zelo ao divulgá-las. Por quê? Permite formar opinião. Que por vezes sendo contraditória, mas faz parte do processo democrático. E como você faz o filtro daquelas notícias que são conhecidas como fake news, antes de publicá-las? Então, eu acabei não respondendo uma das partes da sua pergunta, mas a sua pergunta me permite responder, que é a questão das fontes. Exato. As pessoas que entram em contato comigo, eu consigo fazer esse filtro para saber se de fato procede ou se não procede. Então, durante a minha carreira, eu estou completando 16, 17 anos de carreira, ainda estou no início, mas ainda assim é um tempo considerável. Sem dúvida. Eu adquiri um respeito muito grande dos meus colegas, de amigos, de pessoas que trabalharam comigo em diferentes locais. E como eu estou aqui na cidade, as pessoas me conhecem, sabem do meu caráter, sabem do meu profissionalismo, eles me passam essas informações e eu devolvo a confiança para eles. Claro que eu faço o serviço de checagem, mas de quem vem a informação, eu já tenho ali meio caminho andado para saber que aquela notícia, se não procede em algum momento, ela tem grande chance de ser verdade. Por mais que às vezes não tenha se concretizado o fato, ele vai se concretizar ou estão especulando aquela situação que me foi apresentada. E a partir daí eu faço trabalho de checagem e eu, percebendo que de fato há ali veracidade, há ali alguma confirmação daquilo que me foi passado, eu vou montar a notícia, seja ela de qual for o aspecto, qual for a editoria. Se tiver que entrar em contato com alguém para ter algum tipo de direito de resposta, enfim, espaço para dar o equilíbrio natural, né, da notícia, ele vai ser dado, o tempo de resposta vai ser respeitado, mas ali, feita a notícia, checada todas as informações, eu já coloco no ar. E é muito bom ter esse tipo de confiabilidade nas fontes, né? Porque elas, sem dúvida, são às vezes assuntos tão espinhosos que somente uma pessoa sabe daquele assunto. A pessoa vai lá e me fala. E eu sei que se eu colocar no ar, eu vou expor, mesmo que eu não tenha falado absolutamente nada, porque só uma pessoa sabe daquilo. Então eu tenho que ter a responsabilidade de como eu vou colocar no ar para proteger aquela fonte, né? Que felizmente as pessoas percebem esse meu jeito de tratar a notícia e continuam me municiando de informação. Porque você, na realidade, bicho, acaba despertando confiança. Esse é o segredo. Agora, por fim, como acessar o site, como obter as notícias que diariamente são divulgadas no site Eco Serrano? Qual é a sua melhor orientação? Bom, tem o link direto, que é o ecoserrano.com.br, que você vai cair diretamente no site, e ele é atualizado diariamente. Tem as redes sociais, no Facebook é Eco Serrano. Aliás, no Facebook e no Instagram é Eco Serrano. E tem também o canal do YouTube, onde eu faço não só as lives do debate Eco Serrano, mas também quando há algum material audiovisual, também todos estão lá no Eco Serrano, no canal do YouTube. Então, e tem os grupos de WhatsApp também, né? Em todas as matérias,
no rodapé, lá ali no finalzinho, eu deixo todas as redes sociais, todos os links. Então é só clicar que você vai cair ou em um grupo de WhatsApp, em grupo de Telegram do Ecoserrano, no YouTube do Ecoserrano, no Instagram e no Facebook do Ecoserrano. Ótimo. E dessa forma, você tem noticiado com frequência ocorrências no trânsito. E antes de iniciarmos aqui a nossa gravação, eu estava comentando com você que esse termo acidente no trânsito, embora tenha sido um termo adotado pela mídia de forma geral, pela sociedade organizada, pelos órgãos e instituições que tratam do tema, ele é inadequado. Por quê? Para que o telespectador também possa acompanhar este raciocínio, acidente é algo que não se tem controle. Exemplo, tragédia climática de 2011. Sem nenhuma possibilidade de se controlar o que aconteceu aqui em nossa cidade. Se transformou na maior tragédia climática do país, ceifando mais de 900 vidas, segundo as últimas atualizações. E no trânsito, 100% das ocorrências, que é o termo certo, podem ser evitados, uma vez que se enquadram em negligência, imperícia e imprudência. Uma pavimentação da via que esteja inadequada. Isso caracteriza, evidentemente, negligência de quem deveria ter a responsabilidade de mantê-la em ordem, causando, por vezes, uma determinada situação de colisão, de atropelamento no trânsito, como também de imperícia, porque o motorista ele tem que prever essas situações. E assim diversas outras. Sim. Atropelamento em faixa de pedestres, colisão em veículos de diversas modalidades, direção que não seja defensiva, mas seja agressiva e não tenha devida cautela, sobretudo naquelas situações em que o motorista ele deve ter, sem dúvida alguma, raciocínio e controle emocional, para que não se envolva numa ocorrência no trânsito. Então, faço aqui esse apelo ao site Ecoserrano, que tente, na medida possível, substituir esse termo. Temos tido algum sucesso em relação a outros veículos de comunicação, e aqui cito a Rádio Friburgo FM, que adotou esse termo já há muito tempo no seu jornalismo, como também a TV Zoom. E me parece que você, como sendo bom aluno, entendeu a minha argumentação. Sim. Ou seja, 100%, Guilherme, são decorrentes de negligência, imperícia e imprudência. E isso te assusta, amigo? Ou seja, todo dia, praticamente, pelo menos uma vez, você noticia uma ocorrência no trânsito. Até tem uma analogia interessante também feita por especialistas, de que essa questão realmente é uma ocorrência, porque na Polícia Civil se tem o famoso BO, Sim. Boletim de Ocorrência. Não se tem o boletim de acidente. Você não consegue registrá-lo dessa forma. Fechando parênteses, você já se acostumou com este cenário? Isso ainda te causa impacto? Te causa tristeza? Te causa indagação? Qual a sua leitura de quem vem lidando diariamente com notícias que dão conta dessas ocorrências? É estarrecedor, Zuri. Estarrecedor. Estarrecedor. Dá nó no estômago. Nó no estômago? Dá, não tem como. Para quem tem empatia, para quem não só noticia algo, mas sente também, não tem como você não se sensibilizar. Qualquer notícia que eu coloque no site, de qualquer assunto, eu vou sentir algo. Não é questão de tomar partido ou não, mas sentir algo. Eu acho importante que a gente tenha essa visão, porque principalmente quando a gente está falando de uma ocorrência no trânsito, a gente está falando de vida. E vidas importam, todas as vidas importam. Perfeito. Então a gente não pode ficar simplesmente frio a uma situação insensível, sem fazer nada. O que eu tentei fazer de alguma forma para chamar a atenção desse número alarmante aqui na cidade? Eu criei dentro do site uma editoria acidente. Antes, algumas ocorrências elas estavam registradas na editoria cidade.
O site ele tem 1 ano e meio. Eu criei essa editoria Acidentes, eu acho que foi em abril ou maio. Eu, até então, não noticiava tantos acidentes assim. Eu fiquei praticamente 1 ano, falo acidente, né? Mas pelo modo mesmo de já estar acostumado. Exatamente. Mas eu vou me reeducar. Tem certeza. Prometo. E faço uma sugestão, que nesse setor do site, você substitua, evidentemente, fica como sendo uma contribuição. Esse título de acidentes por violência no trânsito. Sim. Porque violência é algo que chama atenção. Ou até por ocorrências, porque aí também não são só os registros no trânsito, né? De alguma forma ali tem algum outro incidente, como um incêndio, por exemplo, que às vezes eu coloco dentro dessa editoria. Quando a gente fala acidente, embora eu esteja aprendendo hoje que o termo correto era ocorrência, eu acredito que seja até, para quem sabe, mas insiste em manter a nomenclatura, eu acho que é mais para chamar atenção, porque quando você fala uma ocorrência, a pessoa que está lendo, uma ocorrência é essa coisa banal, né? Assim, mas um acidente chama atenção. Então, às vezes, dependendo da situação, talvez seja possível manter a nomenclatura para justamente chamar a atenção daquela pessoa para imprudência do trânsito, para ser mais prudente. O termo acidente no trânsito já ficou consagrado. Sim. Bicho. É uma mudança de conceito, uma mudança de entendimento do que ocorre no trânsito. Exatamente. E aqui em Friburgo está assustador. E a gente pode responsabilizar quem? Vamos responsabilizar a prefeitura em nome da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana? Não só. Tem também a parte, claro, do poder público em relação a... Porque quando a gente fala em ocorrência de trânsito, e como você bem falou, o reflexo vai principalmente no SUS, no Sistema Único de Saúde. Exatamente, porque amigo. É para lá que toda pessoa que se acidenta vai cair no Raul Sertã. Por força de lei, inclusive. Exatamente, por força de lei. O bombeiro, quando não adianta se você tem o melhor plano de saúde, se você se acidentar no meio do Alberto Braune, o corpo de bombeiros vai te pegar e vai te levar primeiro para o Raul Sertã. Então você precisa ter uma rede de saúde estruturada para te receber em caráter de emergência. Só que ela não precisa receber 15 pessoas por dia em caráter de emergência por conta de ocorrência de trânsito. Existem outros tipos de emergência, a pessoa tem um infarto na rua, vai cair lá. Mas aí, de alguma forma, a equipe médica está dando atenção para aquele motorista que, por ter sido muito imprudente, acabou se envolvendo numa ocorrência de trânsito. E aí faltou um medicamento, usou-se uma bolsa de sangue que poderia socorrer uma outra pessoa, enfim. Por que o Hemocentro vive precisando de gente para doar? Né? Olha só, e eu fiz inclusive há 2-3 meses atrás uma reportagem justamente sobre isso, os reflexos, né, dos acidentes de trânsito, como eles sobrecarregam o Sistema Único de Saúde aqui de Nova Friburgo. Não adianta a gente falar que o Raul Sertã não funciona, está faltando tudo, mas o que a gente poderia tirar de peso do Raul Sertã, né, com uma boa campanha, né, de trânsito, de educação no trânsito. Mas aí, como eu estava falando, não envolve só a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, tem questão de meio ambiente, tem a Secretaria de Obras, a Secretaria de Educação também. Existem vários órgãos dentro da Prefeitura, que não necessariamente a questão do trânsito, né? Um subsecretário de Serviços Públicos, porque quanto melhor você tem um transporte público, menos você precisa pegar o seu carro particular para sair de casa. E aí você melhora o trânsito, você tem uma malha rodoviária, melhor, né? Agora, também não é só questão de culpar o poder público por alguma negligência, que de fato há a sua parcela. Você tem que pensar como é que estão os centros de formação de condutores. O que eles estão passando para os novos condutores? Esta é a origem. Né? Porque é uma piada interna da nossa cidade, porque o friburguense ele dirige muito mal. E um dos pontos onde se dirige muito mal é a questão da seta, que realmente você está dirigindo e ninguém parece que se preocupa em sinalizar para onde está indo, e você tem que adivinhar a pessoa que está atrás, a pessoa que está na frente, para onde ela vai. Né? Ela vai virar a curva, quando ela já está no meio da curva, ela resolve dar a seta, isso quando dá. E quando também não aciona para o lado contrário. Exatamente, né? Você, é Ronaldinho Gaúcho, vira para o lado e dá um passo para o outro. Boa comparação. Né? É brincadeira. E tem as pessoas que só andam em alta velocidade, ou tem as pessoas que andam numa velocidade
abaixo, mas estão na pista da esquerda, e a pista da esquerda geralmente é para quem está numa velocidade um pouco maior, não necessariamente correndo, mas está numa velocidade um pouco maior. Na via expressa você encontra muito isso, né? A pessoa está na esquerda e andando a uma velocidade muito reduzida, 50, 60 por hora, enquanto vem um carro a 70 e está andando um pouco mais rápido, vai passar, é normal. Então o que a pessoa faz? No mínimo deveria dar uma seta para a direita e deixar a pessoa passar, mas não, fica ali. Aí isso vai gerando o quê? Estresse. Às vezes a pessoa já está estressada, está distraída, o famoso olhar no celular. Quantas pessoas estão olhando no celular enquanto estão dirigindo? Estão falando, estão mandando áudio, estão vendo mensagem, respondendo mensagem. Para no sinal de trânsito. Duvido que se você parar no sinal de trânsito, parar em 3 sinais de trânsito, você não pegue pelo menos 1 ou 2 motoristas que, parou o sinal de trânsito, está vermelho? Guilherme, se você me permite acrescentar, na época, o Conselho de Segurança, na qual eu estive presidente por 4 mandatos alternados, realizou um diagnóstico da violência no trânsito, né? Já nos ensina a classe médica que para você tratar, você precisa medir, você precisa conhecer. É assim que acontece quando você vai a uma consulta médica. O doutor não prescreve nenhum medicamento, nenhum tratamento sem antes diagnosticar o problema. Naquela época nós fizemos o primeiro e único diagnóstico da violência no trânsito aqui em Nova Friburgo. E ficamos muito assustados. Por 2 questões. Primeiro, havia uma falta de controle estatístico do poder público dessas ocorrências no trânsito. Aquela época, isso tem mais de 10 anos, mais de uma década, essas ocorrências eram registradas no Hospital Municipal Raul Sertã e também no Corpo de Bombeiros, havendo uma certa divergência entre ambas as apurações. No Corpo de Bombeiros, seguia-se como se segue uma metodologia. No Hospital Municipal Raul Sertã, este controle, essa estatística era feita por uma dedicada senhora em cadernos de mola espiral. Ou seja, consultamos uma pilha de cadernos de mola espiral para fazer essa apuração. E constatamos que não havia mais nenhuma ordem lógica nas ocorrências de trânsito, sobretudo envolvendo motocicletas, que num primeiro momento colidiam contra veículos, mas também contra postes, contra outras motos, entre si, motos colidindo com motos, com bicicletas, com pedestres. Ou seja, me parece, caro Guilherme, que a situação não se modificou. Agora, talvez a única alternativa neste primeiro momento seja a fiscalização. Sim. E tomo como exemplo Operação Lei Seca, que certamente já salvou milhares de vidas. E hoje, o motorista, ele, de certa maneira, se disciplinou nesse sentido. Quando ele toma conhecimento que tem uma operação lei seca, ou ele tenta contorná-la, desviar da operação, ou evitar ingerir bebida alcoólica, que é o mais correto, o mais certo, o mais adequado. E tem resultado. No trânsito, se não tivermos uma ação firme de fiscalização pesada, com multa, sim, com apreensão da carteira nacional de habilitação porque mexeu do veículo, porque mexeu no bolso, todo mundo já começa a pular, né? Ele pode perder o carro ali, ele pode perder a carteira, sem dúvida, vai ter que fazer autoescola de novo. Então isso é estresse, né, de burocracia, e é dinheiro principalmente. Porque prossiga. Não, depois que a prefeitura, acho que já na gestão do Renato e agora na gestão do Johnny também, eles compraram os novos sinais de temporizadores que multam, né, se você ultrapassar. Foi uma polêmica na cidade, mas sinceramente, ao meu ver, foi uma polêmica muito boa, foi necessária, porque às vezes eu falo assim, às vezes eu costumo falar brincando com os meus amigos, às vezes o ser humano precisa ser adestrado, igual cachorro, né? Então assim, você bota um sinal que vai te multar para te obrigar a você parar no sinal vermelho, que já é essa obrigação. A gente tem uma lei no Código Brasileiro de Trânsito, Juri, que para mim é impensável.
O motociclista é obrigado, por lei, a usar um capacete. A moto já é um veículo perigoso. Precisa ter uma lei para obrigar o cara a se proteger? Precisa ter uma lei para te obrigar a botar um cinto de segurança? Sabe, é impensável isso, mas tem. Por quê? Porque as pessoas não obedecem à lei. Se obedece só porque tá canetando. E a grande maioria dos motoqueiros, porque infringindo a legislação, eu entendo que são motoqueiros e não motociclistas, desconhecem que eles só podem circular pelos corredores que os veículos formam quando o trânsito estiver parado. Se houver movimento, eles têm que ter o mesmo comportamento que um veículo que esteja se deslocando naquela via. Sim. Mas não acontece. E bicicleta é a mesma coisa. Da mesma forma. Então, uma ação educativa, campanhas de educação, amigo, tem até resultado, mas para as próximas gerações. Não é para nossa. Exatamente. Os agentes dessa campanha são as crianças. Então, campanhas nas escolas, reativação da cidade do trânsito que havia aqui no 11º Batalhão da Polícia Militar, que fomos nós que criamos na época do CONSEG, são iniciativas muito, eu diria responsáveis, são muito produtivas, são muito eficazes, porque aí você já começa a treinar os agentes mirins de fiscalização. Sim. Quem tem filho pequeno sabe disso. Se tiver junto no carro com o pai ou com a mãe, alertam. Tipo assim. Vai alertar, vai repreender, no mínimo, né, dar aquela puxão de orelha. Você ultrapassou o sinal amarelo. Mãe, cadê o cinto de segurança? E vai por aí afora. Então, são agentes de fiscalização que vão conseguir mudar esse cenário a médio e longo prazo. Nesse momento, amigo, que o cenário é gravíssimo, não há outra alternativa a não ser a fiscalização e a punição. Sim. Porque nós, seres humanos, já entendemos que a impunidade acaba prevalecendo. Muitas ocorrências dão notícias de perdas de vidas humanas em que aquele que ocasionou, aquele que provocou aquela perda humana, ele tem uma punição leve, responde em liberdade e o processo fica tramitando anos. Exatamente. Até que seja resolvido. Então, eu entendo particularmente que nesse primeiro momento, é óbvio que passa por conscientização. E acontece quando você perde um ente querido. Quando perde um ente querido, quando você, por exemplo, e nós comentamos isso, passa ao lado de uma determinada ocorrência e a sua curiosidade acaba te conduzindo ao local para você verificar os envolvidos e ali você constata que é um filho, que é um parente, que é um amigo, que é um colega, que é um conhecido, aquilo te causa impacto. E aí você começa a refletir e mudar o seu comportamento. Ou seja, reza a lenda, meu caro Guilherme, que o homem aprende pela dor ou pelo amor. Nessas situações, pela dor. Exatamente. Não precisa deixar sentir na pele para poder... É igual quando a gente fala de violência contra a mulher, né? Assim, você não vai esperar sentir na pele para poder se sentir empático àquele problema. Hoje, e até fazendo um novo comparativo com violência contra a mulher, por que se fala muito nesse tema? Porque as denúncias estão acontecendo muito maiores, né, em número, do que há 10 anos atrás, do que há 20 anos atrás. Por que tem tanto acidente agora? Porque também as redes sociais, né, com o celular, você passa ali, acabou de acontecer um acidente, você faz a foto, você faz o vídeo, isso vai circulando. Algumas das minhas fontes vêm justamente dessas pessoas que estão sempre circulando e aí tem a notícia de alguma ocorrência, já mandam para mim e aí ou eu boto em vídeo ou boto em foto, às vezes minutos após a ocorrência acontecer e antes até da chegada dos bombeiros. Então às vezes a notícia já está no site antes do atendimento à vítima terminar. E aí assim, é por isso que a gente também tem a noção, mas agora está pior do que antes. Eu não sei. Concordo contigo. A gente está noticiando mais. Exatamente. Mas não é que nós estejamos noticiando mais que antes não estava pior do que agora, que nós estamos
prestando mais atenção nisso, né? E também nós temos uma cidade com um número de veículos muito maior do que há 10 a 15 anos atrás. Então, um acidente hoje vai impactar em 2, 3 quilômetros a mais do que antigamente, porque tem muitos veículos. Então, estávamos até agora com uma grande obra no centro da cidade, então isso impacta ainda mais. E as pessoas começam a prestar atenção em alguns detalhes que chamam a atenção. Concordo plenamente contigo. Das ocorrências. E aí tem um outro cenário, que é motivo de um outro programa, uma outra edição, que eu classifico também como sendo o cenário da imobilidade urbana. Nova Friburgo experimenta diariamente esse cenário, que entendo ser o principal agente de estresse diário do cidadão. Sim. Nós já sabemos, com antecedência, os locais e horários que acontecem os congestionamentos. E se você fizer uma análise um pouco mais técnica, constatamos que Nova Friburgo está inserida num vale, portanto tem poucas áreas planas para expansão da sua malha viária, é cortada por 5 rodovias estaduais, RJ 116, 130, 142, 148 e 150. Além disso, conforme você já indicou, tem uma frota veicular absurda. Até as últimas estatísticas, registrava-se no Detran local mais de 140 mil veículos entre todas as categorias, ou seja, veículos pequenos, leves e pesados, o que mostra um índice de mais de um veículo por habitante praticamente. Exatamente. Né? O que é algo assustador. Além disso, a ausência histórica da administração pública em sinalização semafórica, horizontal e vertical. Independente de qual seja a gestão, essa ausência é histórica. Mesmo com a aquisição de sinais inteligentes, com o advento da cidade inteligente, mas ainda é insuficiente. Sim, totalmente. E aí, nesse mix todo, você acrescenta negligência, imperícia e imprudência de todos os envolvidos no trânsito, não só o motorista. O pedestre também é imprudente. Por vezes não obedece às faixas de pedestre, registra-se também quando existem, não tem disciplina, circula nas vias sem estar muito atento ao movimento dos veículos, e aí o motorista, por sua vez, também desatento e sem estar concentrado, fazendo uso de celular por vezes, ou se preocupando com uma outra questão que desvia o seu foco no trânsito, provoca essas ocorrências. Então, a mistura, Guilherme, é explosiva. Não tem como. E a fiscalização lá é fundamental. Fiscalização por quem? Pelos nossos agentes de trânsito. Mas quantos agentes de trânsito nós temos aqui em Nova Friburgo? Exatamente. 6, 7, 16 para 130 mil veículos. 130 mil veículos registrados em Nova Friburgo, fora os que estão circulando, os intermunicipais, os interestaduais, né, os que estão justamente de passagem, mas enfim, a quantidade de motoristas que eu vi tomarem multa nesses sinais, mas que não eram daqui, também é um número muito alto. Expressivo. A pessoa também tem que saber, assim, óbvio que ela tem que parar no sinal vermelho, ela sabe que ela tem que parar. É claro que você não precisa... vai ter multa, hein? Não passa não que vai ter multa. Não é que não seja obrigado, mas ela também precisa saber. Mas ainda assim é aquilo. O motorista tem que obedecer a regra básica de trânsito. Sinal vermelho parado, sinal amarelo atenção, já é para você parar. E sinal verde, beleza, você vai. Agora, o que acontece aqui em Friburgo também por conta desses sinais inteligentes? As pessoas que acostumadamente passavam ou no sinal amarelo ou furavam o sinal vermelho, hoje, quando está no penúltimo sinalizador verde, já está parando o carro, com medo de tomar multa. Mas é o motorista, não é o motorista que segue as regras, é o motorista que sabe que fazia errado antes e, para se precaver, ele para ainda quando está verde. E aí vem uma pessoa atrás e causa um acidente. A colisão. Esse é o problema. Fora as questões de pista, né, que tem um buraco na pista. Às vezes o buraco... Agora a gente está vivendo uma época de chuva que o que vai ter de ocorrência de abertura de buraco, de pista com má conservação, vai ser enorme. Não adianta só fazer tapa-buraco. Porque tapa-buraco na primeira chuva acaba. Isso para mim, inclusive, tapa-buraco para mim é perda de dinheiro público. Para mim é perda de dinheiro público. Não tente me convencer do contrário. Para mim não dá certo.
E eu vejo isso, eu não vejo isso porque eu acho que é. Eu vejo isso na prática, você vê isso na prática. Sem dúvida. A tapa hoje, na semana que vem, depois de 2, 3 chuvas, acabou. O buraco está aberto de novo. E maior. E muito maior. Né? E aí o buraco que está aberto hoje, o cara desavisado, o cara que não é da cidade, por mais atento que ele esteja, e aí nós temos também o quê? Falta de iluminação adequada nas vias. Né? Então, olha só, aqui é serviços públicos, é uma capina que te impede de ver a sinalização. Aí do nada, o cara precisa desviar do buraco ou desviar de alguma coisa que esteja atrapalhando na pista. Acerta um motociclista, um ciclista, um pedestre, enfim, acerta outro veículo. Né? Então, são vários fatores que, em conjunto, fazem dessa cidade um perigo para o motorista e para o ciclista e também para o pedestre. Exatamente. Né? Nova Friburgo tem um trânsito perigosíssimo. Perigosíssimo, sem dúvida. Concordo plenamente contigo. Muito bem. Depois do intervalo, retornaremos conversando com Guilherme Alti, jornalista e entusiasmado tricolor, que está afônico porque esteve recentemente no Maracanã, conferindo a vitória épica do tricolor, mas eu tenho certeza que o sacrifício foi recompensado, tratando nesta edição da violência no trânsito. O cenário é extremamente violento e a próxima vítima pode ser você. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Sempre com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetare Imóveis Planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. Programa Cidade Real, informação com opinião. Iniciando uma série de entrevistas neste mês de novembro, azul. Não obstante, o figurino do apresentador assim está já criando também essa mobilização no que se refere ao combate ao câncer de próstata. Seu médico, caro amigo, quer ter um dedo de prosa com você, se é que você está me entendendo. Esse é o tipo de câncer que mais mata em nosso país. É preciso que você procure tratamento, prevenção antecipadamente, porque as estatísticas dão conta de que, se diagnosticado com antecedência,
95% dos casos tem cura. Então, procure atendimento, procure consulta médica, procure realizar exames regulares para tentar verificar e diagnosticar essa situação caso haja. É questão de sobrevivência. E estamos nesta edição especialíssima, iniciando essa série, nessa abertura, conversando com Guilherme Alt, jornalista dos mais competentes, que lida com facilidade, com, digamos assim, confiabilidade em várias áreas. Não obstante, o site Eco Serrano, do qual é responsável, tem credibilidade, sempre divulgando notícias que realmente acontecem e lhe permitem formar opinião, sobretudo neste momento em que se verifica este cenário de violência no trânsito com índices alarmantes, preocupantes e incompreensíveis. E aí, Guilherme, quero ressaltar um outro aspecto que conversávamos anteriormente, que é a formação dos condutores. Em determinados países, sobretudo da Europa, o pretenso condutor ele só obtém a sua carteira, a sua autorização, 1 ano depois. Ele é submetido a uma série de treinamentos, de cursos, de testes até obter esta autorização. Aqui no nosso país isso acontece em muito menos tempo. Os testes são, inclusive, por vezes me parecem protocolares. São mecânicos, né? Eles te ensinam a passar na prova. Exatamente, simples assim. E eu posso falar com conhecimento de causa. Por favor. Porque eu aprendi a passar na prova. Agora, aprender a dirigir, eu não aprendi. Eu fui aprender a dirigir mesmo com a minha ex-noiva. Minha ex-noiva era muito mais experiente do que eu tinha um certo receio. E aí ela me ensinou, ela foi me dando uns toques e tudo mais, eu aprendi com ela. Não tenho a menor vergonha de dizer isso. Sem dúvida. Inclusive é um alerta justamente para as autoescolas, elas formarem condutores, motoristas, não formarem alunos que vão passar na prova. Esse ano, agora não estou lembrado em que altura, mas não sei se foi há 4, 5 meses atrás, nós tivemos uma operação do Detran, junto com o Ministério Público, se não me engano, mas o Detran estava envolvido, acho que DR, não sei. Foi um escândalo aqui na cidade, né, de uma autoescola que foi investigada e se comprovou fazendo fraude de emissão de carteira de carteira e na verdade com dedos de silicone, né, para que colocassem ali digitais dos alunos, enfim. É o tipo de autoescola que a gente quer abolir da nossa cidade, porque se eles estavam burlando um sistema digital de frequência de aluno em aula teórica, o que não acontecia com esses futuros motoristas em provas, enfim, ou nas próprias aulas mesmo? Que tipo de atenção os professores daquela unidade prestavam aos alunos, né? E pode ser também, a gente não sabe, pelo menos eu não sei há quanto tempo era uma prática dessa unidade. Mas quantos condutores eles formaram nesse tempo e quantos condutores eles formaram cometendo esse tipo de ilegalidade? Sem dúvida. Não é que está sendo investigada. Sem dúvida. Então, e é um reflexo. São esses motoristas que podem estar refletindo negativamente no trânsito friburguense. Guilherme, nós já começamos a caminhar para a reta final da nossa conversa, que foi ótima, muito produtiva, mas quero te indagar e te provocar no seguinte sentido. Como veículo de comunicação, o que podemos fazer para tentar conter esse cenário? Olha, sempre nas minhas reportagens, principalmente nesse tema, naquelas que eu consigo ter algum tempo, né? Porque algumas reportagens são muito dinâmicas e, infelizmente, pela minha rotina, eu não consigo ter. Mas eu tento sempre dar algum tipo de orientação no sentido de conscientizar os motoristas, enfim. Porque essas reportagens, infelizmente, esse tipo de reportagem no site, eles são as reportagens com uma audiência muito grande. Mais acesso.
né? E assim, o ser humano gosta de uma polêmica, o ser humano infelizmente gosta de uma desgraça. É assim mesmo. Né? Tanto que aquela matéria que eu mencionei, que eu relacionei os problemas das ocorrências de trânsito com a questão de você onerar o Sistema Único de Saúde, né, a saúde municipal, ela teve uma audiência muito baixa em comparação com as matérias de um simples, entre aspas, uma colisão de veículo. Um atropelamento. Mas assim, uma colisão leve que não teve vítima nenhuma, só amassou o carro, então foi uma perda material, mas enfim, não teve nenhuma, nem ferimento teve, mas ainda assim tem muito mais audiência. Então, o que a gente pode fazer? Dentro dessas matérias que a gente sabe, pelo menos eu sei que no site me dá muita audiência, me dá muita visibilidade, eu sei que as pessoas vão pelo menos parar para ler alguma coisa, inserir algum tipo de conteúdo que conscientize esse motorista, conscientize esse pedestre, esse ciclista. Porque só assim a gente vai ter que martelar bastante, mas só com muita frequência a gente vai conseguir penetrar essa barreira, né, de assimilação, da pessoa assimilar a gravidade que é e o caos que é esse trânsito de Nova Friburgo. E mais uma vez, a gente não pode responsabilizar, né, a prefeitura em nome da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, enfim, tem a sua parcela sim, mas não há essa, não é assim, a culpa do poder público, não. Quem está dirigindo sou eu, quem está dirigindo é você, quem está pedalando é ele, quem está pilotando a moto é o cara que está reclamando, porque não sei. E aí a gente tem a nossa parcela de culpa também, né? O motorista friburguense, eu até costumo falar, que a gente fala que dirige mal e tal, mas eu acho que tem um nível de ansiedade um pouco, e soberba também, um pouco maior em relação a outras cidades, né? Essa questão de não dar seta, você às vezes querer ultrapassar e a pessoa não te deixa ultrapassar, não dá preferência. Essa questão de dar preferência é questão de mobilidade. Sem dúvida. Você está na avenida principal, o cara tá na via transversal, está querendo entrar, se der para você dar preferência, dá preferência para ele, porque aí você desonera aquela rua principal, o fluxo continua indo, o outro que vem atrás de você na principal também vai dar preferência para o próximo, e assim cada um vai se ajeitando. Não precisa se espremer, não precisa ficar praticamente empurrando outro carro para você entrar, disputando espaço, né? Mas é assim, é através da conscientização, né, que a gente consegue de alguma forma penetrar e entrar nessa barreira resistente que é a educação no trânsito, mas com o apoio de quem tem a máquina pública na mão e pode também atingir muito mais que nós jornalistas, e eu como portal, a TV Zoom como uma grande emissora que é e tem a sua credibilidade em Nova Friburgo, consegue ter, né? Então precisamos que a prefeitura também tenha essa campanha muito forte e tenha um plano para poder educar o trânsito de Nova Friburgo. Guilherme, concordo plenamente com o seu relato. Nós também, através da produção do programa Cidade Real, estamos preparando peças publicitárias que vão tratar dessa questão de maneira contundente, de maneira impactante, tentando alertar, sobretudo, os motoristas que conduzem qualquer que seja o veículo, que o retorno à normalidade, porque nós vivemos uma situação absolutamente anormal que, sobretudo, caracteriza, no meu entendimento, a banalização da vida, seja contido. Nós precisamos conscientizar e fazer o que nos cabe como veículos de comunicação. Nós temos a responsabilidade da comunicação, da informação. E a informação, quando ela é convincente, ela tem resultado. Ela consegue mudar comportamentos. E aí, desde já, convoco o site Eco Serrano para estarmos juntos nessa jornada, nessa missão de salvar vidas, amigo. Conte comigo, você pode ter certeza que eu estou junto nessa. E eu também vou ampliar um pouco o seu convite,
né, para que a prefeitura, ou na figura do Renato, que é o secretário de Ordem e Mobilidade Urbana, entenda a importância desse debate. Eu já tentei trazê-lo para o debate Acoserrano várias vezes, mas ele ou não me responde, às vezes que ele me responde, enfim, acaba não aceitando, porque a gente precisa debater o trânsito de Nova Friburgo. Sem dúvida. E quando você me perguntou sobre as principais fontes do site, qual é a melhor fonte do que um secretário, né, um secretário municipal que lida diariamente com esse assunto? Essa é a melhor fonte. Melhor que ele não tem. Sem dúvida. Né? Oficial. Então, exatamente. As melhores fontes são as oficiais. Então, se a gente tem alguém responsável por esse setor aqui em Nova Friburgo, ele pode nos dar alguma transparência, pode falar, olha, a gente está planejando isso, nosso desejo é assim, nós estamos bolando um plano que está contemplando isso, para tranquilizar a população também. Porque sem essa resposta, sem esse debate, a população vai achar o quê? Que não está sendo feito nada. Tenho certeza que está sendo feito alguma coisa. Só que até agora a gente não sabe. Pois é, ele será convidado pela nossa produção e ficamos na expectativa do atendimento. Ótimo tê-lo conosco, seja sempre muito bem-vindo. Você tem a nossa admiração. Você é um jornalista competente, responsável e que trata dessa questão de maneira muito isenta, muito imparcial, como tem que ser. Muito bem, precisamos encerrar definitivamente esta edição, tendo sobre a mesa esta miniatura de camisa tricolor que foi utilizada pelo meu filho José Vitor quando saiu da maternidade. Portanto, extremamente simbólica e por conta da recente conquista do Fluminense Futebol Clube, esteve sobre a mesa, evidentemente servindo de cenário para esta brilhante conquista. Encerramos definitivamente esta edição. Entendemos que, mais uma vez, levamos para você informação com opinião, que lhe permite avaliar, comparar, refletir e formar a sua própria opinião, que transforma, que modifica, que lhe permite, inclusive, evoluir. Cuidem-se bem e até a próxima edição.